Então vamos falar aí como é que está a semana, né? Tem uma coisa que me chama a atenção e eu vou abrir isso para vocês aqui, algo que eu tenho falado mais dentro do Projeto Milhão, por conta da nossa super sexta, né, e tal. Mas eu cheguei a comentar aqui na super quarta, que é o seguinte, pessoal, existia um descasamento entre a curva de juros no mercado e o nosso índice. Cheguei a comentar isso daqui, tanto que eu esperava uma correção já há algum tempo, a correção não vinha, e em alguma super quarta dessa eu deixei em aberto que a conta não fechava. Bom, você está aqui, não tem o conhecimento necessário. O que ele está falando? Curva de juros, né? Que monte de besteira é essa? Anota, né? Não tenta achar a solução para isso, anota, porque mais na frente você, sabendo disso, você vai procurar conhecimento para se aperfeiçoar nisso daí. A curva de juros mede risco, então a curva de juros abre e por conta até de um aluno, um comentário, né? Ela começa a abrir, eu fui procurar saber, né? Ela começa a abrir exatamente com a indicação do Galipo para o Banco Central. Então, assim, quando houve, efetivou realmente a indicação dele por parte do presidente, o mercado, a curva de juros começa a subir, começa a abrir. Ou seja, o mercado começa então a precificar esse risco. Por conta disso também, o Banco Central, vendo uma pressão inflacionária e vendo que uma possível afrouxamento, né, um possível afrouxamento de uma política futura, ou seja, a gente vê a inflação disparar e vê o gasto público sair um pouco do controle, né, ou até muito, depende do seu ponto de vista, automaticamente, o que acontece? Automaticamente, o mercado exige prêmio para tomar risco, para financiar o governo. Então, a curva de juros captou isso exatamente ali naquele ponto, que foi mais ou menos ali em 22/8, naquela semana. E esse movimento do risco, né, ensejava uma correção do mercado. A gente não pode imaginar ou esperar um aumento de risco sem que o mercado corrija, tá? Eu até comentei, eu acho aqui, que essa alta era fluxo, né, e contra fluxo não tem argumento. Acho que eu cheguei a comentar isso daqui em alguma super quarta em algum momento. Ou seja, eu tenho então um fluxo que estava vindo para cá e parou de vir, e eu tenho uma curva de risco subindo. Então é o cenário perfeito de uma correção. E a correção começa a vir. A gente teve o 137 como topo, a gente teve o 130 exatamente como eu avisei, né? Eu avisei que o 130 era um ponto de suporte e esse ponto de suporte chegou. Ou seja, a gente bate então no 130. Hoje a gente está em 131.500. Ou seja, a gente testa o 130, sustenta o 130, porém, quando eu olho para o risco ainda está pressionando, o risco ainda está pressionado e apontando para cima. Ou seja, pode ser que a gente não sustente o 130. Nós vimos um repique ontem, a gente cai hoje, mas pode ser que o 130 não seja o suporte definitivo desse movimento, tá? Então a gente teve o repique ontem, hoje a gente tenta subir, abre em alta e fecha bem próximo da mínima ali, ou seja, pressão para baixo. O DI capturou isso de forma exemplar. O DI abre caindo, o risco abre para baixo e num determinado momento do dia reverte e fecha, não fecha na máxima, mas fecha pressionado. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Os 130 mil pontos não é definitivamente o suporte, né, sedimentado. A gente precisa de mais dados. Eu creio que nem o final dessa semana seria possível para determinar, ok? A não ser que a gente feche abaixo de 130, e aí a gente está falando de uma queda quinta e sexta. Okay. Aí, beleza, aí definitivamente a gente está perdendo 130. Ou a gente reverta absurdamente. Eu não acredito que a gente terá tanta alta forte assim, teria que ver uma notícia bem impactante. Acho que o mercado continua pesado. Agora, isso não descarta, pessoal, o quão otimista eu estou com algumas empresas, tá? Isso não muda o meu cenário dentro da empresa, porque é sabido por vocês, principalmente os meus alunos, né? Nós temos dois riscos, o risco de mercado, o risco sistêmico e o risco da própria empresa. O que a gente está
olhando, comentando aqui, é o risco sistêmico, é o risco de mercado. E ele é natural, ele existe, ele está presente na renda variável. Ele é um risco que você não diversifica. Gustavo, eu investi em 200 milhões de ações, eu tenho ativos para todo lado, no mundo inteiro, ouro, eu tenho cripto, eu tenho não sei o quê. Tá, mas do risco sistêmico você não diversificou não, cara pálida. Porque ele não tem como diversificar. Né? Se der um problema na Tailândia, Taiwan, se a China invade Taiwan, vai dar BO. Vai dar BO no petróleo, vai dar BO na sua cripto, vai dar BO no seu ativo nos Estados Unidos, vai dar BO para todo lado, porque esse é o risco sistêmico. Né? Esse é o risco sistêmico. Não tem como diversificar o risco sistêmico. Tá? O que você diversifica, pelo menos o pessoal fala aí aos quatro ventos, investe nos Estados Unidos, investe no Brasil, porque se lá cair aqui sobe, se aqui subir lá cai, se lá cai aqui também, lá sobe aqui também, né? Aí você diversificou por mercados, dólar, moeda e tal, beleza, mas se tiver crise, vai ter crise para todo mundo, tá? Então, olhando, para a gente fechar o índice, olhando esse contexto, 130 ainda é suporte, o mercado está pesado, pelo menos hoje fechamento eu não gostei, vamos ver quinta e sexta, ainda continuo achando que quinta e sexta pesada, negativa. O gringo tá saindo, não muito forte, mas saiu. A gente chegou a ter 25 bi de saída no ano, já estamos em 27 bi, o que ajudou nessa queda, a saída do gringo. Capital muito volátil, especulativo, tá? Não é definitivamente a análise, né? Olhar para onde vai o gringo, agora eu vou também, porque agora eu sei para onde o gringo vai e vai funcionar. Não, esquece. Mas só para esse fluxo te dar uma ideia do que sustenta a queda, né? Ou seja, saída de gringo, preço para baixo. Continuo negativo com commodity, o minério deu um repique forte aí pela China ter anunciado um pacote de estímulo, né? A gente sabe que pacotes de estímulo funcionam excelentemente, né? O Brasil é um exemplo, toda hora tem um pacote de estímulo e nós somos uma superpotência. Ou seja, não adianta a China vir com um pacote de estímulo, a gente tem esse fôlego inicial, mas se não tem demanda, não tem como, né? Vai colocar tanto minério aonde? Né? Só se for no tofu de minério, pode ser. Então, eu acho que commodity ainda é para baixo, alumínio para baixo, minério para baixo e por aí vai. Não acho que a gente vai ter demanda para sustentar esses níveis. Daí, a minha visão ou o meu foco está no mercado interno. Tá, em companhias que consigam entregar para mim crescimento e continuam baratas. Então, esse que continua sendo o meu olho. Bom, tem um ditado que fala assim, né? Nada caiu tanto que não possa cair mais, né? Mas também tem outro que fala assim, né? Nada caiu tanto que não possa estar extremamente barato e não ser uma oportunidade. Ou seja, apesar de eu ainda não estar positivo, ou não estar interessante para mim a parte de commodity metálica, mas algumas empresas não custa nada acompanhar e dar uma olhada, né? Então, não é que porque eu não gosto agora que eu não posso gostar semana que vem, ok? Só fico presente para isso porque depois eu já fui cobrado. Mas eu não gostava do papel 3 semanas atrás. Mas mudei de ideia. E é isso, o mercado, se você não muda de ideia no mercado financeiro, você vai quebrar. O gostoso do mercado financeiro é que ele muda, ele é volátil, né? E você pode mudar de ideia. As empresas são organismos vivos, né? Uma empresa hoje que é boa, amanhã pode não ser. Eu acho isso sensacional, esse negócio que os investidores acham que o dividendo hoje será o mesmo dividendo eternamente, que é uma mentira, que não vai ser. Uma boa pagadora de dividendos hoje pode ser que daqui a alguns anos não seja mais uma boa pagadora. Eternit, Cielo, estão aí para te provar o contrário. Na verdade, para te provar o que eu estou falando, né? Para te provar o contrário do que se imagina. Se imagina que uma empresa boa pagadora de dividendo hoje, essa daí é excelente, IRB, né? Está aí para também te provar que o dividendo hoje não é o mesmo amanhã. E que se você não tomar conta, né, das suas galinhas, você pode ver uma raposa, né, destruir teu galinheiro. Tá? É isso. Para fechar o índice Bovespa, acho que é isso. Vamos aguardar. Tomara que a gente fique por ali no 126, 130. Mas ainda tem uma semana pesada, ainda tem uma semana negativa. Do ponto de vista fiscal, só para a gente fechar, tá muito ruim, né? O fiscal brasileiro não tá bom, não tá bom. A gente olha ali o que o Milei está fazendo na Argentina, vê a valorização do peso argentino,
A queda da inflação. Você fala assim, cara, por que a gente não copia, né? Ou pelo menos faz alguma coisa parecida. Mas não, a gente está fazendo o contrário, aumentando gasto público, e o Milei do outro lado está enxugando gasto público. E, enfim, eu acho que a gente está perdendo mais uma vez uma oportunidade de ter um fiscal mais robusto e com isso reduzir a inflação, a pressão inflacionária, liberando espaço para o Banco Central, reduzir a Selic, o que faria com que essa curva de juros caísse e esse cenário não aparece. Nenhuma luzinha no fim do túnel, tá? O Márcio coloca, uma simples notícia muda o jogo. Pois é, uma simples notícia muda o jogo, mas precisa ser uma notícia impactante, forte, como houve em 2015. Em 2015, uma simples notícia mudou o jogo, que é a aprovação do impeachment da Dilma, e aí entra o Temer com uma nova política econômica. É isso aí. Uma simples notícia mudou o jogo naquela época. Pode ser que aconteça algo parecido, perfeito. Eu concordo com a frase dele. A frase dele é perfeita. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente, tanto na bonança, quando está tudo subindo e você acha que nada mais vai acontecer, que vai sempre ganhar dinheiro, quanto na queda você acha que nada mais vai acontecer e que vai tudo virar pó. O nosso sentimento é esse, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Porém, uma simples notícia pode mudar o jogo. E muda mesmo, tá? E na hora que muda, a pancada é muito forte. E aí vai subir. Vai subir muito forte. Ou vai cair, porque a notícia pode mudar para o bem e para o mal, né? Para alta e para baixa. E aí a pressão vai acontecer. Então você tem que estar preparado para os dois. Tem que estar preparado para os dois. É difícil. Né? Porque como é que eu me preparo para uma alta? 100% comprado. E para uma baixa? 0% comprado. Não é? São antagônicas as preparações. É difícil acertar. Você tem que aprender a lidar com essa incerteza, colocar isso na sua carteira com boas empresas. Ponto. Menos diversificado possível, mais concentrado em qualidade, naquilo que pode entregar o seu objetivo. Ah, Gustavo, meu objetivo é dividendo. Ok, então compre um dividendo de qualidade. O que é um dividendo de qualidade? É uma empresa que te entregue dividendo e ainda guarde algum crescimento. Não seja uma empresa estagnada, uma empresa que de repente o mercado dela pode sofrer alguma coisa, ela pode perder espaço, pode perder margem, a receita pode não crescer, mesmo que lentamente, mas cresça, pode não acontecer isso. Tá? Então, tem muita gente que compra dividendo burro. Né? O dividendo inteligente é o melhor dos mundos, mas para isso você tem que aprender um pouquinho, mínimo. Não dá, o dividendo burro é aquele Ctrl-C, Ctrl-V do que você vê aí no YouTube das melhores pagadores de dividendo. A lista das melhores pagadores de dividendo. Que maravilha, vou comprar esse aqui. Pronto. Né? Os melhores fundos imobiliários que pagam mais dividendo. Maravilha, vou comprar esse aqui. Pronto, esse é o dividendo burro. O dividendo inteligente é aquele que eu peguei da lista ali, eu peguei o 1 e o 3. Por quê? Porque eu fiz uma análise e são os melhores. Ponto. Esse é o dividendo inteligente. Tá? É isso, fechou aqui o índice Bovespa.